Olá, seja bem-vindo a esta aula em que daremos continuidade à leitura, tradução e explicação do texto de Alice no País das Maravilhas. Aqui nós daremos continuidade ao capítulo 1, onde nós paramos no último vídeo. Então, na última etapa que nós vimos, a Alice encontrou a garrafa escrito Drink Me, beba-me. It was all very well to say drink me. Parecia tudo bem dizer beba-me, but the wise little Alice was not going to do that in a hurry. Mas a pequena e sábia Alice não ia fazer aquilo com pressa, hurry, com pressa. No, I will look first. Não, eu vou ver antes, vou verificar antes, she said, disse ela. And see whether it's marked poison or not. E ver se está marcado, escrito poison, veneno, or not, ou não. For she had read several nice little stories about children who had got burnt, for, ali de novo significando pois, pois ela tinha lido, aqui nós temos o verbo to read, seria o infinitivo de ler, e aqui é o particípio passado dele, read. Um detalhe deste verbo é que as duas formas são escritas da mesma maneira, R-E-A-D, porém aqui está o particípio passado dele, como nós sabemos isso devido ao fato de ter o verbo had auxiliar aqui anterior a ele. Então ele está no particípio passado. Então, pois ela tinha lido várias boas pequenas histórias sobre crianças, as quais foram queimadas, had got burnt, aqui o burnt, particípio passado do verbo to burn, queimar. Então, to get burn seria se queimar, ser queimado. They had got burned, eles se queimaram, and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, serem devoradas por monstros, feras selvagens. Essa palavra beast pode ser traduzida como fera, pode ser usada como monstro também. And other unpleasant things, e outras coisas desagradáveis, unpleasant, o negativo de pleased, please seria agradar, tem o verbo to please, seria agradar. Unpleasant, o un ali a negação, algo que é unpleasant é desagradável. All because they would not remember the simple rules, tudo porque eles não se lembrariam, das regras simples their friends had taught them, as quais os seus amigos, their friends had taught them, lhes ensinaram, lhes haviam ensinado. Aqui nós temos o verbo taught, que seria o passado de teach. Então, eles não, isso tudo aconteceu porque essas crianças, nas histórias, não se lembravam de pequenas regras simples que seus amigos haviam ensinado. Such as that a red-hot poker will burn you if you hold it too long. Então, such as, por exemplo, that a red-hot poker, que um poker, nesse caso, não significa o jogo de poker, mas sim é uma palavra também que é utilizada para o atiçador, que é a ferramenta que ela usa para mexer a lenha ali na lareira, ou até carvão mesmo, que é aquela ferramenta de metal. E o que seria esse red hot? Nós temos o hot, que significa quente, red, vermelho, então seria a tradução dessa palavra composta, red hot. A melhor tradução seria algo como em brasa. Seria quando nós temos uma peça de metal, ela fica ali no fogo quente por algum tempo, e aí ela fica tão quente que ela fica meio que avermelhada. Então por isso red hot. Então seria o atiçador em brasa, no caso, red hot poker. Então o que acontece? Esse red hot poker, esse atiçador em brasa, will burn you
if you hold it too long. Ou seja, ele vai lhe queimar se você o segurar por muito tempo, né? Too long aqui se referindo ao tempo. Então, por um longo tempo. Então, ele está em contato com a chama ali, então ele vai se esquentando. Se você segurar aquela peça que é de metal por muito tempo, em algum momento ela vai te queimar. And that, if you cut your finger very deeply with a knife, né? E que se você cortar o seu dedo muito profundamente com uma faca, que nós temos a palavra deeply, né? Mais um advérbio, somente a palavra deep seria profundo, o ly compondo ali o advérbio profundamente, então de uma forma muito profunda, profundamente, com uma faca. It usually bleeds, então ele, se referindo ao dedo, finger, usually bleeds, né? Geralmente sangra, então o verbo to bleed, sangrar. And she had never forgotten that. Yeah? E ela nunca esqueceu daquilo, né? Nunca tinha se esquecido daquilo. Mais uma vez aqui o passado do verbo to forget, que seria forgotten, o particípio passado, que vem junto com o auxiliar had. Então aqui novamente had forgotten, ela nunca tinha se esquecido daquilo. If you drink much from a bottle marked poison, né, ou seja, se você beber muito de uma garrafa em que está marcada, né, ou escrito com a palavra poison, veneno, it is almost certain to disagree with you sooner or later. Então aqui temos uma expressão, né, não conseguimos assim traduzir ao pé da letra. Almost certain seria quase certo, então it is almost certain é quase certo. Até aqui ok, porém aqui nós temos to disagree with you sooner or later, né? Disagree seria discordar, with you seria com você, né? Discordar de você. Na verdade não significa exatamente que a situação ou algo ou alguém irá discordar de você. Porém, essa expressão aqui significa que você se dará mal, né? Que você irá se dar mal. Sooner or later, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, aqui toda essa frase, né? Juntando aqui os seus significados. Se você beber muito de uma garrafa em que está escrito veneno, né, é quase certo que você irá se dar mal, né? Mais cedo ou mais tarde. However, né? Porém, this bottle was not marked poison, né? Mas essa garrafa não estava marcada com a palavra veneno, não estava escrito veneno nela. So, Alice ventured to taste it. Então, a Alice se aventurou, né? Se arriscou a experimentá-la. It, aqui se referindo à garrafa. And, finding it very nice, né? E achando muito bom, it had, in fact, a sort of mixed flavor, né? Ela, it, had, tinha, de fato, uma certa mistura de sabores, né? Of cherry tart, de torta de cereja, custard, creme, pineapple, né? Abacaxi, roast turkey, peru assado, toffee, caramelo, aqui seria o doce de caramelo, como a bala mesmo, feita de açúcar, aquela bala dura, né? É um doce tradicional de caramelo, chamado às vezes somente de caramelo mesmo. And hot buttered toast, né? Aqui nós temos uma estrutura mais complexa aqui, hot, quente, butter, somente butter sem o ed, seria manteiga, toast é a torrada. Então esse buttered com o ed se torna um adjetivo que se refere à torrada, toast, então seria a torrada, né? A manteigada quente, então seria a torrada que você esquenta, coloca a manteiga ali, ela fica quente com a manteiga se derretendo ali sobre ela. Então, esse líquido que estava na garrafa tinha essa mistura de sabores aqui descrita pela Alice. She very soon finished it off. Então, ela, muito brevemente, né? Soon,
finish it off. Então, to finish something off seria acabar ou finalizar com aquilo. Então, ela estava bebendo e logo, brevemente, ela terminou. Aí nós temos, né, a imagem representando algo que está acontecendo ali, algo diferente acontecendo com a Alice. E aí ela se expressa: what a curious feeling, né? Que sentimento curioso, said Alice, né? Disse a Alice. I must be shutting up like a telescope, né? De novo essa expressão aqui, né, que ela se referiu. Eu devo estar me desmontando, encolhendo como um telescópio, né, como uma luneta. And so it was indeed, né? E sim, era de fato, ela estava encolhendo. Indeed aqui também significa de fato. She was now only 10 inches high. Então, ela era agora, né? Ela estava somente com 10 polegadas de altura. Novamente aqui o inches para polegadas, à medida que o autor usa high, se referindo à altura. And her face brightened up at the thought that she was now the right size for going through the little door into that lovely garden. Então vamos lá. E a sua face, o seu rosto, né, se iluminou. To brighten up seria o verbo iluminar-se. Brightened, passado aqui, um verbo regular. Brightened up at the thought, né, ao pensamento, aqui seria, né, ao pensar, o substantivo que vem do verbo to think. That she was now the right size, né, que ela estava agora no tamanho correto for going through the little door, né, para ir através daquela pequena porta, into that lovely garden, né, através daquela porta em direção àquele lovely, né, amável, adorável jardim. First, however, né, mas primeiro, porém, she waited for a few minutes, né, ela esperou por alguns minutos, to see if she was going to shrink any further, né, para ver se ela iria encolher, ali shrink, uma tradução pode ser traduzido como encolher, any further, né, um pouco mais, further seria algo mais longe, mas, né, dando continuidade àquilo que estava acontecendo, pode ser usado aqui traduzido como um pouco mais. She felt a little nervous about this. Então, ela se sentiu um pouco nervosa, né, com respeito a isso. Ali o felt passado de feel, né, o verbo to feel, sentir. For it might end, you know, né, pois poderia acabar, né, o que poderia acabar, said Alice to herself, né, disse a Alice para ela mesma, in my going out altogether. Então, esse going out, nesse caso, seria de se esgotar. Então, pois essa situação, né, poderia acabar com que ela se esgotasse por todo. Como, né? Aqui, like a candle. Então, é isso que ela está dizendo. Ela está se comparando que ela estava encolhendo cada vez mais, e ela aguardou antes de passar pela porta para ver o que iria acontecer, fazendo a analogia ali que ela poderia se esgotar completamente como uma vela quando é queimada, até que ela desaparece por completo. E ela disse, I wonder what I should be like then, né? E eu imagino com que eu vou me parecer, né? To be like something, né? Seria você se parecer com algo, como eu iria ser fisicamente, me apresentar ali, né? Com que eu iria aparentar ser. Then, então. And she tried to fancy what the flame of a candle. Esse fancy aqui nós poderíamos usar como imaginar, né? Então, e ela tentou imaginar ali, vislumbrar, né, como uma chama de uma vela is like after the candle is blown out, né? Então, como
como que se parece a chama de uma vela após que esta vela se apaga, né? É apagada. Então, to blow out, sem o N seria apagar, is blown out seria apagada aqui. Então, quando a vela se apaga, com que se parece a chama, né? Ela começou a imaginar. For she could not remember ever having seen such a thing. Pois ela não pôde se lembrar sequer de ter visto, né? Having seen such a thing, aqui such a thing, algo assim. Então ela ficou pensando, mas ela de fato nunca se lembrou de ter visto algo dessa forma, a chama de uma vela após a vela se apagar. After a while, então depois de algum momento, depois de um certo tempo, finding that nothing more happened, né, descobrindo, se dando conta de que nada mais aconteceu, she decided on going into the garden at once. Então, ela decidiu, né, em ir até o jardim de uma vez. Aqui, decided on. Então, you decided on doing something. Então, she decided on going into the garden at once, né, de uma vez. But, alas for poor Alice. Aqui, alas, essa expressão, né, significa uma interjeição como ai, né, mas ai, para pobre Alice. When she got to the door, então, quando ela chegou até a porta, né, to get to a place, seria você chegar até aquele lugar. So, when she got to the door, she found she had forgotten the little golden key. Então, ela percebeu ali que ela tinha esquecido aquela pequena chave dourada, forgotten, passado de forget, particípio passado, esquecer. Então, she had forgotten, ela tinha esquecido. And when she went back to the table for it, né, e quando ela voltou até a mesa, por ela, pela chave dourada, o it aqui está se referindo à chave, que she found she could not possibly reach it. Então, ela percebeu que ela não podia, né, possivelmente alcançá-la. Então, reach, alcançar, it se referindo à chave. Ela não alcançava a chave que estava lá em cima da mesa. She could see it quite plainly through the glass. Então, ela podia vê-la, a chave, quite plainly, né? Quite aqui, nós já vimos, significa muito. Plainly significa claramente, então ela via muito bem, via claramente a chave through the glass, aqui através do vidro. And she tried her best to climb up, né? E ela tentou o seu melhor para subir, para escalar one of the legs of the table, né? Uma das pernas da mesa. But it was too slippery, né? Mas era muito escorregadio. Então aqui o verbo to slip seria escorregar. Slippery é o adjetivo para algo que é escorregadio. Então a perna da mesa que ela tentou subir era muito escorregadia. And when she had tired herself out of trying, né, e quando ela se cansou, né, tired herself, né, cansou a si mesma, out, né, tired somebody out, então seria ela se cansou de tentar, of trying. The poor little thing sat down and cried. Então a poor little thing, nesse caso, nós podemos traduzir como a pobre pequenina, né? Thing, aqui thing significa coisa, mas não usamos coisa assim no português para se referir a ela. Então, little thing, nós podemos chamar pequenina. Então, poor little thing, a pobre pequenina, sat down, né? O passado de to sit down, então ela sentou-se, and cried, passado de cry, chorou. Come, né? Vamos. There's no use in crying like that, né? É inútil, né? De nada serve chorar dessa forma. Said Alice to herself rather sharply, né? Disse Alice para si mesma,
Rather sharply, esse rather aqui significa um tanto, né? Um certo nível, muito, né? De certa forma. Sharply, severamente. Então, algo que é sharp, nós podemos usar o sentido original dessa palavra, seria algo como afiado, por exemplo, uma lâmina muito afiada. Então, quando você fala com o advérbio colocando esse ly, transformando o adjetivo nesse advérbio sharply, seria como se você cortasse afiadamente, né, falasse afiadamente, tendo uma língua afiada. Então, ela disse severamente, um tanto quanto severamente, I advise you to leave off this minute. Então, eu aconselho, né, advise é o verbo aconselhar, você to leave off, né, esse leave off aqui significa parar, né, parar com essa atitude, né, de ficar sentada e chorando. This minute seria neste instante, agora mesmo, neste minuto, né. She generally gave herself very good advice. Então, ela geralmente, né, deu a si mesma alguns conselhos muito bons. Though she very seldom followed. Aqui, né, embora, né, muito embora, se though aqui. She very seldom followed. Ela raramente, então very seldom seria com uma baixa frequência, raramente o seguia, né? Então ela dava ótimos conselhos para si mesma, mas raramente o seguia. And sometimes, né, e às vezes, she scolded herself so severely, né? O verbo to scold seria repreender, então às vezes ela se repreendeu, né, de uma forma tão severa as to bring tears into her eyes, né, ao ponto de trazer lágrimas, né, nos seus olhos. Então, ela chamando a atenção ali de si mesma de uma forma bem severa. And once she remembered trying to box her own ears, né, e uma vez, né, ela se lembrou de tentar to box aqui se refere ao sentido de dar um bofetão ou dar um murro, tentar, né, acertar ali suas próprias orelhas. O box se refere como origem à palavra do esporte, boxing, né, da luta. Então ela tentou dar uma bofetada nas suas próprias orelhas ali, on ears, né, her own ears, suas próprias orelhas, for having cheated herself in a game of croquet. Então, por ter ali trapaceado, né? Cheated pode ser trapacear de si mesma num jogo de croquet, seria o cricket. Seria aquele jogo que tem alguns tacos, né? A pessoa joga a bola, rebate com um taco de madeira, muito parecido com o jogo de taco, né? Que a gente conhece aqui mais no Brasil, né? A tradução aí, cricket seria o jogo em português, croquet é o nome original dele em inglês. She was playing against herself, então que ela estava jogando, né, against herself, contra si mesma. Então ela tentou trapacear de si mesma quando estava competindo contra ela mesma e se puniu por isso. For this curious child was very fond of pretending to be two people, né? Pois essa curiosa criança was very fond of, esse verbo to be fond of significa gostar de ou ter interesse em algo. Então, ela, né, was very fond of, ela gostava, né, tinha interesse em pretending to be two people. Aqui o verbo to pretend significa fingir e não pretender, é um daqueles famosos falsos cognatos, né? Parece que vai significar uma coisa, né, pela sua similaridade com o verbo pretender em português, porém significa fingir nesse caso. Então, ela tinha um grande interesse, né? Ela gostava de fingir to be two people, em ser duas pessoas. Então, ela jogava contra si mesmo, trapaceava contra si mesmo e se punia por causa disso. But it's no use now, né? Mas é inútil agora, né? De nada serve isso agora. Thought poor Alice, né? Pensou, que passado de think, poor Alice, a pobre Alice, to pretend to be two people, né?
fingir ser duas pessoas, né? De nada serve agora. Why? Porque there's hardly enough of me left to make one respectable person, né? There is, né? Há, né? Dificilmente, então dificilmente há, né? O suficiente de mim, né? Sobrando, né? Que sobrou para fazer uma pessoa respeitável. Então, né, ela se encolheu tanto que mal tinha o suficiente ali para fazer uma única pessoa respeitável, né? Quanto mais fingir, né, ser duas pessoas nesse momento. Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table. Então logo, né, brevemente, seus olhos, né, se repousaram, né, seu olhar se voltou para uma little glass box, uma pequena caixa de vidro, that was lying under the table, ela estava ali repousando sob a mesa. She opened it, né, ela abriu, and found in it a very small cake, né, e ela encontrou ali in it, né, na caixa, a very small cake, né, um pequeno bolo, um bolo muito pequeno, on which the words eat me, né, on which, no qual as palavras eat me, coma-me, were beautifully marked in currants, né, estavam lindamente escritas, né, marcadas em currants. Currants é a palavra para groselha, então elas estavam escritas com groselhas ali naquele pequeno bolo. Well, I'll eat it, né? Bem, eu irei o comer. Said Alice, né? Disse a Alice. And if it makes me grow larger, né? E isso, se isso me fizer crescer, to grow larger, é crescer no sentido de realmente aumentar o tamanho, I can reach the key, né? Eu posso alcançar a chave. And if it makes me grow smaller, aqui nós temos essa estrutura, né, interessante, né? E se me fizer grow smaller, a gente tem as duas opções, to grow larger and grow smaller. Então, grow não significa somente crescer, mas grow smaller pode ser usado para significar encolher também. Então, dependendo da palavra que nós colocamos após o grow, ela pode significar grow larger, né, crescer, grow smaller, encolher. I can creep under the door, então eu posso me rastejar, né, por debaixo da porta. So, either way, né, então, de qualquer forma, I'll get into the garden, né, eu irei, né, chegar, alcançar o jardim. To get into a place, né, chegar até aquele lugar. And I don't care which happens. E eu não ligo, não me importo o qual aconteça. She ate a little bit, né, ela comeu um pouco, and said anxiously to herself, né, e disse ansiosamente para si mesma. Which way, né, de que forma, em qual sentido, o que irá acontecer. Holding her hand on top of her head, né, segurando a sua mão sob a sua cabeça, to feel which way it was growing, para sentir em que direção estava crescendo ou mudando, né? Podia estar crescendo de fato ou estar encolhendo. And she was quite surprised. E ela, né, ficou muito surpresa, né, se surpreendeu to find that she remained the same size, né, em descobrir que ela permaneceu do mesmo tamanho. Então, o verbo to remain seria permanecer. Remains aqui, passado simples, né? Ela permaneceu do mesmo tamanho, same size. To be sure, né, para ter certeza, this generally happens when one eats cake. Isso geralmente acontece quando alguém, né, uma pessoa eats cake. Então esse one usado para se referir a uma pessoa genérica, né, alguém come o bolo.
But Alice got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen. Então, mas a Alice ela ficou tão acostumada ali, né, a só esperar coisas fora do comum acontecerem. Então esse out of the way things seriam coisas fora do normal, né, fora do comum. E ali to get so much into the way seria você se acostumar muito, né, a esperar, né, expecting ali para esperar nada, né, nada mais do que coisas fora do comum acontecerem. That it seemed quite due, né, que aquilo, essa situação, pareceu, quite due, seria muito tolo, and stupid, né, estúpido, for life to go on in the common way, né, para que a vida seguisse, continuasse, go on aqui, in the common way, da forma comum, né, da forma normal, que geralmente acontecem as coisas. So, she set to work, né, então ela voltou ao trabalho, to set to work seria voltar ao trabalho ali, se referindo ao fato de comer o bolo e não simplesmente esperar algo acontecesse somente com o pouquinho que ela já tinha comido. And very soon finished off the cake. E logo, brevemente, ela terminou, finalizou ali todo o bolo. E aqui então, nós terminamos o capítulo 1 e agora vamos dar continuidade no capítulo 2 para saber o que de fato irá acontecer com a Alice após comer todo o bolo. Chapter 2, capítulo 2, The Pool of Tears, a piscina de lágrimas. Curiouser and curiouser, aqui mais e mais curiosa, né? Aqui da palavra curious, que a Alice estava falando, que ela estava se tornando cada vez mais e mais curiosa, tentando, experimentando as coisas como a gente viu ao final do capítulo 1. Cried Alice, né? Chorou a Alice. She was so much surprised, ela estava tão surpresa, that for the moment she quite forgot how to speak good English, né? Que por um momento ela muito ali quiet, né? Muito se esqueceu como falar um bom inglês. Now I'm opening out like the largest telescope that ever was. Né? Agora eu estou me abrindo, né, como o maior telescópio, né, ou luneta que já existiu. Goodbye, feet, né? Adeus, pés. For when she looked down at her feet, pois quando ela olhou para baixo, né, em direção aos seus pés, they seemed to be almost out of sight, né? Eles pareciam estar quase fora de vista, né? Sight, vista, né? Ou visão. They were getting so far off, né? Eles estavam se tornando, ficando tão longe, né? To get far off, né? Tão distante. Oh, my poor little feet, né? Oh, meus pobres pezinhos. I wonder who you put on your shoes, né? Imagino quem irá calçar os seus sapatos. And stockings for you now, dears. E as meias, né? Stockings seria aquela meia que vai até o joelho, para cima um pouco do joelho, para vocês, né, queridos. I'm sure I shan't be able. Esse shan't aqui seria a abreviação do shall not, né? Eu não devo, né? Eu provavelmente não irei ser capaz. I'm sure I shan't be able, né? Eu estou certo de que não serei capaz. I shall be a great deal too far off to trouble myself about you. Aqui tem uma expressão, né? Se nós formos traduzir, ficaria algo como eu deva ser uma grande questão, um grande problema ali, tão distante para me preocupar a respeito de vocês, que pode ser
traduzido ali de uma forma mais tranquila, mais adaptado, que eu estarei tão longe ali, tão distante para me preocupar com vocês, né, a respeito de vocês. You must manage the best way you can. Vocês devem se virar da melhor forma que vocês puderem. To manage, o verbo seria você gerenciar ou lidar com alguma situação. A gente pode falar, vocês devem se virar da melhor forma que vocês puderem. But I must be kind to them. Mas eu devo ser gentil a eles. Né? Kind, ele é a palavra gentil. Thought Alice, pensou Alice. Or perhaps they won't walk the way I want to go. Ou talvez, possivelmente, eles não irão caminhar na direção que eu queira ir. Let me see, deixe-me ver. I'll give them a new pair of boots every Christmas. Eu lhes darei um novo par de botas a cada Natal. E ali está a foto da Alice, toda comprida, esticando o pescoço e crescendo, após ter comido o bolo. And she went on planning to herself how she would manage it. E ela continuou, went on, ali de novo o passado do verbo go on, continuar. Ela continuou a planejar consigo mesma como ela iria dar conta daquilo, como ela iria se virar com aquilo. They must go by the carrier. Eles devem ir pelo carrier, aqui se refere à empresa de entregas, pode ser traduzido aqui no caso como os correios. Eles devem vir pelos correios, ela falando de como enviar ali as botas que ela ia comprar em todo o Natal para os seus pés. She thought, ela pensou. And how funny it will seem, e quão engraçado irá parecer. Sending presents to one's own feet. Enviar presentes para os próprios pés de alguém, se o one se referindo a alguém genericamente, caso ela se refere a ela mesma, mas aqui a sentença se referindo a alguém, os próprios pés de alguém, on, próprio. And how odd the directions will look, e quão estranhas as direções irão parecer. Esse directions, de direções, na verdade, se refere ao endereço, então poderia até se referir, ser traduzido como o endereço, quando você envia algo para alguém, você escreve ali o endereço. No caso, ela estaria enviando os sapatos para si mesma e as direções que ela daria seria o endereço para onde iria. E ali está o que ela escreveria. Alice right foot ask. This ask seria a abreviação de excelentíssimo, o termo ali, o pronome de tratamento usado. Ela traduzindo esse termo, excelentíssimo, como ela falaria toda a forma nobre de se referir ao seu próprio pé. Hearth rug. Hearth rug é o tapete da lareira. Hearth é a lareira, rug, tapete, então hearth rug, tapete em frente à lareira. Near the fender. Fender seria o guarda-fogo, aquela proteção que tem ali na frente da lareira, que é colocada ali na frente da lareira, então próximo ao guarda-fogo. With Alice's love, com o amor da Alice. Então essa seria o endereço, as coordenadas que ela daria para entregar as botas para os seus próprios pés. Oh dear, what nonsense I'm talking, Ah, querido, que coisa sem sentido estou falando, Esse oh dear pode ser melhor traduzido como ó céus, Uma expressão ali, interjeição, você jogando assim para o alto, ó céus, que coisa sem sentido estou falando. Just then, her head struck against the roof of the hall. Apenas então, naquele momento, a sua cabeça se chocou contra o teto do hall. In fact, she was now more than 9 feet high. De fato, ela agora tinha mais de 9 pés de altura. Então aqui agora, a outra medida aqui utilizada, nós vimos inches para polegadas anteriormente. Agora, para dimensões maiores, usando feet para pés. Então 9 pés de altura. And she at once took up the little golden key.
E ela, de uma vez, pegou ali para si a pequena chave dourada. And hurried off to the garden door. Né? E se apressou e correu para a porta do jardim. Poor Alice. Pobre Alice. It was as much as she could do. Era o máximo, né? Ali é o máximo que ela poderia fazer. Lying down on one side. Ela deitada, né? Deitar-se em um lado. To look through, né? Para olhar através. Into the garden with one eye. Então, para olhar através ali da porta, né? Que ela estava se referindo. Até o jardim, para que pudesse enxergar o jardim, mas com apenas um olho. But to get through was more hopeless than ever, né? Mas para ela passar ali, né, através daquela porta, ela estava mais sem esperança do que nunca. Então, hope, palavra que significa esperança, quando nós adicionamos o less após uma palavra, significa que você tem algo sem aquilo. Então, hope, esperança, hopeless, sem esperança, desesperançoso. She sat down and began to cry again. Então ela se sentou, né? Passado do verbo sit down, and began, passado do verbo begin, to cry again. Começou a chorar novamente. You ought to be ashamed of yourself. Você deveria se envergonhar de si mesma, said Alice. Disse a Alice. A great girl like you. É uma grande menina como você. She might well say this. Né? Ela poderia muito bem dizer isso, já que ela tinha crescido e estava gigante agora, né? To go on crying in this way. Go on, continuar. Então, continuar a chorar dessa forma. Stop this moment, I tell you. Pare neste instante, eu lhe digo, né? Eu lhe ordeno. But she went on all the same. Mas ela continuou da mesma maneira. Went on, novamente, went passado de go on, continuar, went on, continuou. Shedding gallons of tears, derramando galões, né, litros e litros de lágrimas. O verbo to shed, que derramar. Until there was a large pool around her, né, até o instante em que havia, né, havia a large pool around her, uma grande poça ou piscina de lágrimas ao seu redor. About 4 inches deep, aproximadamente, aqui esse about significa cerca de, aproximadamente 4 inches deep, seria 4 polegadas de profundidade. Então, quando temos uma dimensão e o deep depois, estamos falando da profundidade, da mesma forma que quando temos aqui colocado o high, estamos falando de altura. Então, a dimensão que colocamos aqui significa aquilo que estamos falando naquelas medidas mencionadas anteriormente. And reaching half down the hall, né, e alcançando metade do hall abaixo. After a time, she heard a little pattering of feet in the distance. Depois de um tempo, ela ouviu um pequeno tamborilar de pés à distância, né? To patter é um tamborilar, então seria provavelmente ali o coelho andando, correndo na pontinha dos pés, similar ao ato de tocar um tambor ali, né? O tamborilar. And she hastily dried her eyes. E ela rapidamente secou seus olhos. Ali, hastily, advérbio, para rapidamente. To haste, o verbo pode ser se apressar. Dried her eyes, verbo to dry, secar os seus olhos. To see what was coming, para ver o que estava vindo. It was the white rabbit returning. Era o coelho branco retornando. Splendidly dressed, né? Esplendosamente vestido. To be dressed, estar vestido. Então, o verbo to dress, to be dressed, relacionado a vestir, a vestir-se.
with a pair of white kid gloves in one hand. Com um par de kid gloves aqui seria luvas de pelica. A palavra gloves para luvas, kid gloves é a expressão para se referir a luvas de pelica. Então, um par branco de luvas de pelica, ou um par de luvas de pelica brancas. In one hand, em uma mão. And a large fan in the other. E um grande leque na outra. Aqui nós temos uma questão interessante, a palavra fan. Hoje nós conhecemos, mas comumente ela sendo utilizada para se referir a ventilador. Porém, antes sequer que os ventiladores existissem, já existiam os leques, que eram da mesma forma ferramentas que eram movimentadas para gerar o vento e amenizar a questão do calor. Então a palavra fan, na sua origem, ela era utilizada para se referir a leques. Aqui nesse contexto, provavelmente antes de ventiladores existirem, então ela significa leque. Então ele estava ali com um par de luva de pelicas branca em uma mão e um grande leque na outra, todo ali esplendoso. He came trotting along in a great hurry. Ele veio ali trotando, ao longo do caminho com uma grande pressa, great hurry, com pressa. Muttering to himself, murmurando para si mesmo. As he came, ao momento em que ele chegou. Oh, the duchess, a duquesa. Oh, won't she be savage if I've kept her waiting? Oh, será que ela não ficará furiosa se eu a deixar esperando? Aqui savage, a palavra pode significar selvagem, mas também no sentido de feroz, usada para furioso ou furiosa. O verbo to keep, deixar, to kept aqui sendo utilizado no passado, seu a deixar, a deixá-la no passado ali esperando. Alice felt so desperate that she was ready to ask help of anyone. A Alice se sentiu tão desesperada que ela estava pronta, preparada para pedir ajuda de qualquer um. So, when the rabbit came near her, então, quando o coelho se aproximou-se dela, she began in a low, timid voice. Ela começou numa voz baixa e bem tímida. If you please, sir, por favor, senhor. The rabbit started violently. O coelho partiu ali violentamente, rapidamente. Então ele se assustou e fugiu, saiu correndo. Dropped the white kid gloves and the fan. E derrubou o par de luvas de pelica branca e o leque. And scurried away into the darkness. Scurried away aqui, ele escapou, ele saiu correndo, fugindo mesmo, to scurry away into the darkness, na escuridão. As hard as he could go. As hard as pode ser utilizado aqui como ao máximo que, ao máximo que ele pôde, da forma mais intensa, do melhor possível que ele pôde sair correndo para escapar da Alice. E aí está a hélice gigante, com a cabeça batendo no teto, e o coelho saindo correndo, fugindo dela, deixando as luvas e o leque no chão. Alice took up the fan and gloves. Então a hélice pegou para si o leque e as luvas. And as the hall was, e ao passo que o hall estava very hot, estava tão quente, muito quente, she kept fanning herself. Ela continuou, manteve continuamente abanando-se, to fan, o verbo abanar-se, referindo ao fan do objeto que é o leque. All the time she went on talking. A todo momento em que ela continuou a falar. Dear, dear, ó céus, minha nossa. How queer everything is today. Quão estranho está tudo hoje. And yesterday things went on just as usual.
E ontem as coisas aconteceram geralmente como o normal, como o usual, de costume. I wonder if I've been changed in the night. Eu imagino se eu fui trocada à noite, durante a noite, né? I have been changed. Né? Se eu tinha sido trocada, se eu fui trocada durante a noite. Let me think. Deixe-me ver. Was I the same when I got up this morning? Eu era a mesma quando eu levantei essa manhã? To get up, o verbo levantar-se, nesse caso se referindo ao levantar de acordar, quando ela se levanta da cama. Então ela se questionando se ela ainda era a mesma quando ela se levantou na manhã. I almost think I can remember feeling a little different. Né? Eu quase acho que eu consigo me lembrar, me sentir um pouco diferente. But if I'm not the same, mas se eu não sou a mesma, the next question is, a próxima pergunta é, who in the world am I? Quem será que eu sou? Quem é que eu sou? Que who in the world, uma expressão, né, pode ser traduzida até às vezes, mas quem diabos eu sou? Né? Quem será que eu sou? Bem enfática assim, podendo ser traduzida de diferentes formas. Essa expressão who in the world, traduzindo ao pé da letra, no mundo, né? Quem no mundo eu sou? A gente geralmente não traduz assim, é mais para enfatizar a questão, né, dela exclamando, questionando-se. Ah, that's the great puzzle. Ah, esse é o grande enigma, né? A palavra puzzle, enigma. And she began thinking over. E ela começou, né, a pensar, a refletir all the children she knew, né, sobre todas as crianças que ela conhecia. That were of the same age as herself. Né, que tinham a mesma idade que ela mesma. To see if she could have been changed for any of them. Para ver, né, verificar se ela poderia ter sido trocada por algum deles, qualquer um que fosse deles. I'm sure I'm not Ada. Estou certo de que não sou a Ada, she said, ela disse. For her hair goes in such long ringlets. Pois o cabelo dela possui longos cachos, a palavra ringlets, usada para traduzir cachos. And mine doesn't go in ringlets at all. E o meu não tem cachos de forma alguma, at all. And I'm sure I can't be Mabel. E tenho certeza que eu não posso ser a Mabel. For I know all sorts of things. Pois eu sei todo tipo de coisas, all sorts of, né, todo tipo de things, coisas. And she knows such a very little. E ela, ela sabe tão pouco, né? Such a very, aqui usado para intensificar num nível bem alto aqui o pouco que a Mabel sabe. Besides, além do que, she's she, ela é ela. And I'm I, e eu sou eu. And, oh dear, e oh céus, how puzzling it all is. Quão enigmático, né, tudo isso é. I'll try if I know all the things I used to know. Vou testar se eu sei todas as coisas que eu costumava fazer. Então, used to, costumar, se estava acostumado, ou era acostumada, né? O verbo to be, used to, é ser acostumado. Let me see. Deixe-me ver. 4 times 5 is 12. 4 vezes 5 é 12. And 4 times 6 is 13. E 4 vezes 6 é 13. A palavra times ali usada na multiplicação para operação de vezes. And 4 times 7 is, oh dear. E 4 vezes 7 é, oh céus.
I shall never get to 20 at that rate. Eu nunca chegarei no 20 nesse ritmo. At that rate, nesse ritmo, nessa velocidade. Rate é a palavra usada para taxa, né? Aqui ela se referindo à taxa de variação de velocidade com o tempo, então, nesse ritmo. However, contudo, the multiplication table doesn't signify. A tabela de multiplicação não significa nada, né? Não vale nada. Let's try geography. Vamos tentar geografia. London is the capital of Paris. Londres é a capital de Paris. And Paris is the capital of Rome. E Paris é a capital de Roma. And Rome? No, that's all wrong. E Roma, não, está tudo errado. I'm certain, tenho certeza. I must have been changed for Mabel. Eu devo ter sido trocada pela Mabel. I'll try and say, how doth the little. Vou tentar, vou experimentar dizer, ou soletrar, né, cantarolar nesse caso, how doth the little, que seria o nome do poema que ela irá soletrar aqui em voz alta. Essa palavra doth, ela é o arcaico do verbo to do, do auxiliar do, ela é utilizada para enfatizar aqui o verbo, aqui seria somente o nome, né, como o pequeno faria, to do ali. Depois nós vamos ver ele aparecendo novamente no poema. And she crossed her hands on her lap. E ela cruzou suas mãos sobre o seu colo ali, o seu lap. Lap seria as pernas ali, o colo. A palavra usada, num outro termo que nós conhecemos, para laptop, seria o computador que, notebook, hoje em dia a gente fala, que era aquele colocado sobre o colo. As if she were saying lessons, né? Como se ela estivesse falando, né? Soletrando em voz alta as lições. And began to repeat it. E começou a repeti-lo. But her voice sounded hoarse and strange. Mas a voz dela soou hoarse aqui, rouca. Então a voz dela soou um pouco rouca e estranha. And the words did not come the same as they used to do. E as palavras não saíram da mesma forma que elas costumavam fazer, costumavam sair. Bom, e na aula de hoje nós paramos por aqui. Na próxima nós continuamos aqui o capítulo 2, veremos esse poema e daremos continuidade a este capítulo para ver o que irá acontecer com a Elsie. Qualquer dúvida é só entrar em contato no chat do iTalk. Muito obrigado e até a próxima!